muito bem. A gente, devido a problemas do mundo moderno, porque se estivéssemos algumas décadas atrás, não teríamos esse problema. Porque ou tu assiste ao vivo ou deu, entendeu? Perfeito. Mas a gente resolveu gravar esse papo e a gente falhou miseravelmente na possibilidade da tecnologia nos apoiar. A expressão falhar miseravelmente eu uso direto, é muito interessante. É boa. Ela é boa, né? E estamos aqui para falar sobre tempo, né? E nem foi tempo perdido, só. E aí vai pro Marcelo. Mas, cara, lembrando, né? A gente se reuniu aqui um tempo atrás para falar sobre tempo, em cima de um texto lá que o Marcelo tinha escrito, e falar sobre essa história da finitude do tempo. E aí, como chegou meu prato aqui para eu saborear, eu vou largar a pergunta para o Marcelo começar aqui e depois a gente vai na nossa, né? Mas lembra da zambuja aqui, a bujanra? A bujanra. É. Marcelo, o que é o tempo? O que é? O que é? Boa pergunta. Ótima pergunta. Boa pergunta. Agora fiquei preso No conceito? no conceito do tempo. Alex, Eu começo então. vai lá. Vamos lá. Tempo. Eu diria que é a percepção humana, né? Que a gente tem da passagem das coisas. Nós somos seres finitos. Início, meio e fim. E aí o tempo é a necessidade que a gente tem de compreender essa passagem, estruturar essa passagem, talvez porque a gente racionaliza muito as coisas, né? E eu acho que tem a ver também com a nossa consciência. O fato da gente ter consciência da morte, dessa finitude, faz com que a gente precise contar especificamente momentos para fazer talvez eles valerem a pena. Não é aquele conceito simples da física de medir e tal, porque né, um corpo percorre um determinado espaço, em determinado... Não é isso. É mais complexo. Assim. A gente quer determinar tempo também para fazer sentido a vida, de certa forma. Ele é uma criação nossa, humana, né? Eu diria que é uma percepção. A noção da passagem do tempo. E ele só faz sentido para essa percepção humana, racional e consciente. Para um animal talvez não tenha o mesmo sentido. Eles vivem o dia de modo instintivo, não pensam no amanhã, né? Esse tipo de coisa que é especificamente nosso. E não pensam no que passou. Não. Eles não têm a real noção, talvez, né? A gente sabe que tem muitos animais que têm memória, por exemplo, o elefante, né? O golfinho tem inteligência muito desenvolvida, memória muito desenvolvida, mas não da mesma forma que nós. E eu quero dizer no sentido assim de se perceber como ser pensante, como ser racional, atuante no mundo, né, externo a si mesmo. Isso é uma coisa aparentemente só humana. Senão a gente veria, por exemplo, talvez um elefante cultuando um deus elefante. Porque ele tem ideia da sua finitude, ele ora pelo deus, pedindo proteção, pedindo, né, agradecendo pelas coisas que teve, lembrando, e a gente não vê isso. A gente não vê os animais com cultura ou esses outros elementos que são determinantes aí por essa consciência. Por essa ideia de que o tempo existe. Ou percebo ele, né? Sim, que tudo está relacionado, na verdade, tudo está relacionado à questão da finitude do conceito do fim, do conceito da morte. Do conceito da morte. O grande motor da vida é a morte. Eu diria nesse sentido, né? A gente só se motiva a fazer as coisas porque sabe que um dia vai morrer. Senão talvez a gente... Imagina se o ser humano fosse eterno. Ou demorasse muito a morrer. 500, 600, 1000 anos. A gente não faria as coisas com pressa. A gente demoraria, sei lá, sair do lugar, estudar. Eu tenho uma vida toda pela frente. Eu tenho um universo de possibilidades. Eu vou poder trabalhar em várias coisas que ao longo da minha vida, porque eu vou cansar, vou trocar de carreira, porque eu teria todo o tempo do mundo. A gente não teria pressa. A gente não teria o sentido de urgência. Seria muito diferente. Então, como a gente sabe que é finito, demora pouco tempo, num ponto de vista do planeta, do universo, né? Para morrer. 80 anos não é nada. 100 anos não é nada na vida do universo. Então, a gente sabe que a nossa vida acaba. E pior, eu posso morrer amanhã com um acidente, não é nem por velhice. Então, essa finitude faz com que a gente meça segundo a segundo, minuto a minuto, o que a gente faz, o que a gente quer fazer, o que a gente pensa da vida.
Mas uma das características da juventude é aquela a onipotência, Isso. a crença, né, da imortalidade. É verdade, cara. Tem é um verdade. momento, né, em que vira essa chave. Tu te dá conta que tu é finito, que tu é mortal. E aí que muda a perspectiva. Final de semestre para os teus alunos. Eles percebem. Eles percebem. Final de ano, quando tá acabando assim, trimestre, coisa assim. Nossa, vou tomar uma ruim nas provas. Aí acabou aquela sensação de eu posso tudo. Porque quando o compromisso bate, né? Eu acho que a vida adulta tem muito disso. O jovem, ele tá muito vivo, né? Ele tem muita disposição, ele tá com os hormônios à flor da pele, ele acha que ele pode tudo. E aí quando ele começa a ficar mais velho, chega na vida adulta, começa a sentir cansaço, o metabolismo vai ficando mais lento, começa a engordar. Aí ele percebe que não, peraí, não posso fazer tudo. Às vezes eu canso, às vezes eu não consigo, às vezes não dou conta. E aí ele começa a pensar na finitude. Aí ele começa a se programar para o futuro, se ainda não se programou. É o primeiro momento, assim, talvez, de cair a ficha da vida adulta, é quando a gente percebe o tempo que nos resta e o que a gente já viveu. Então, Tem um momento em que tu vai te dar conta vai. que que a ampulheta né, tá indo e tá chegando. E tá correndo rápido, muitas vezes, né? Pois é, em que momento aconteceu isso para vocês? Comigo foi aos 18 anos. Uhum. Né, aquela situação, tive um acidente de carro, Sim, fiquei uns dias sim. internado, e aí foi o momento que bateu aquela loucura, pô, eu podia ter morrido, e aí ter acabado, tem um monte de coisa. Em que momento aconteceu para vocês isso a noção da finitude? Pois é, agora tu trouxe um tópico interessante. Eu acho que é quando a gente vivencia, talvez, a morte em família. Ou seja, por estar perto da morte, ou porque vivenciou a morte de algum parente, né, alguém próximo. Eu tive o meu avô que morreu quando eu tinha 5 anos, e eu fui no cemitério pela primeira vez com 5 anos. E aí foi aquela experiência, né, de ver choradeira, as pessoas se despedindo. Foi a primeira vez que eu vi, assim, que, puxa, né, uma pessoa que eu achei que ia estar ali sempre para mim, eu era pequeno, criança, não tava, e aquilo me marcou. E depois, mais tarde, lá com uns 16, 17, quando a minha avó materna morreu, que ela morou muito tempo comigo, com a minha mãe e tal, e ela ficou doente nos últimos 2 anos da vida dela com um AVC, a gente cuidava dela, então praticamente eu tive a chance de ajudar a cuidar dela no momento que ela mais precisou, como ela cuidou de mim quando eu era criança. E aí a gente tem a noção de que a vida é um ciclo, e ele se fecha. A gente às vezes vai cumprir esse ciclo com os pais, com os avós, né? Assim como eles nos criam e nos dão o primeiro momento ali, um bebê não tem como se cuidar sozinho, eles ajudam, né? E a gente depois, no final da vida, também precisa ser cuidado. A gente vai se tornando cada vez mais dependente dos outros, né? E a gente percebe que talvez todo aquele tempo que a gente despendeu para criar um ser humano, para incutir bons valores, um caráter, né, uma visão de mundo, isso retorna para nós de forma positiva ou negativa, né? A gente tem o costume talvez de romantizar, por exemplo, as pessoas idosas, uma senhorinha, um senhorzinho, mas às vezes eu fico pensando, o que aquela pessoa fez, por exemplo, para estar sozinha no fim da vida, para que ninguém se importe com ela. Alguma coisa aconteceu nesse processo no meio do caminho. Pois é, cara. Eu tive 2 momentos assim que me fizeram dar os cliques. Foi aos 27 e aos 34. Fui virar master, né? Talvez possa ser isso que tenha batido. Mas a do 27 foi que eu vinha trabalhando já desde os 22 enlouquecidamente. Sim. Trabalhava 16 horas por dia, 18 horas por dia, trabalhava final de semana, era viagem, voltava e ia, era bastante intenso, assim, profissionalmente falando. E num domingo de manhã, meu avô falece e eu não vou dar aula, porque eu tava dando aula no domingo. Sim. E aí aviso os alunos e tal, que faleceu o parente e tal ali. Ali foi um momento Crucial, assim. que me pegou, assim, do tipo assim, cara, o que eu tô fazendo, entendeu? Na época, meu primo também tinha falado um troço pra mim, que era assim, meu, a gente só se vê em enterro, a gente não se vê mais, porque anos antes tinha falecido um outro parente, né? E eu falei, aquilo me pegou. Então, várias frasezinhas assim, que foram assim, tá, cara, será que eu tô fazendo o que eu deveria estar fazendo, né? Dando foco pra isso, assim. E aquele ano foi importante, porque aquele semestre foi o semestre que eu larguei tudo, né? Teoricamente, as empresas que eu tinha criado e tal. Foi mudando, né? Eu larguei elas e fui resetar minha vida e voltei a praticar basquete, vamos dizer assim. Ali foi o ano que eu volto a praticar. E aos 34, que dia é hoje? Hoje é dia 7.
lá pelo dia, foi dia 7 de dezembro de 2013, eu tava fazendo um curso de programação neurolinguística que eu virei, né? Sou certificado Master Trainer em programação neurolinguística. Aí. E passo por um exercício nessa formação de descobrir a missão. Sim. E eu choro copiosamente durante o exercício. Eu vejo meus infernos, as minhas histórias ali e tal. E eu descubro que eu não tinha um propósito nesse exercício. Sim. E aí eu chego na terapeuta na semana seguinte com essa reflexão. Bah. E ela me olha e fala assim: e qual o problema É o que eu ia te perguntar. de tu não teres um propósito? É. E aí eu olho pra ela e digo assim: cara, é isso aí, cara. Tipo, meio que vai, né? É. Mas esses momentos são momentos assim que me pegaram assim dessa coisa de olhar pro que tava rolando e assim, tá, o que eu tô prestando atenção de verdade, entendeu? Depois eu tive um outro momento mais à frente, de outras merdas que eu faço, e aí eu chego ainda tentando achar essa parada de propósito, e eu meio que diz assim, cara, tá bom, parei com essa história de propósito. A partir de agora, tudo que eu fizer eu vou fazer de propósito. Então pelo menos eu tô consciente que eu tô fazendo e eu não reclamo mais se eu fizer merda. Sim. Isso mudou um pouco a visão de um cara que vinha estudando sobre estoicismo desde o início dos anos 2000 e que entra um pouco na lógica do tipo, o que acontece é só o que acontece e eu controlo o que acontece a partir do que acontece comigo. E só. E meio que isso me ajudou a dar uma desencanada dessa história, sabe? Tipo, nossa, o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo? O que eu tenho que fazer? Tem essa... Sim, é um lance meio histórico. A relação com o tempo, ela vem também mudando desse 2006 pra cá. Sim. Foi quando eu comecei a me estudar mais, vamos chamar assim. A busca da PNL foi pra isso, pra tentar pra dentro do Daniel e ver qual é que era, o que tá rolando aqui, o que eu quero e tal. Mas foi uma ida sem volta, quer dizer, desde então eu questiono quão consciente do tempo eu tô. Sim. E administra melhor. O que tu colocaste como objetivo, propósito, né? Tu quer dizer assim a longo prazo, maiores, objetivos grandes, tem um objetivo de vida? Missão na vida. Quer ver uma? Eu brincava assim, que era tipo, eu tinha uma frase, e tu vai achar, se acha palestras minhas na internet ali com essas frases, entendeu? Assim, pra mim, eu tinha essa frase, que é uma frase que me guiava, uma frase que dizia que se eu estivesse fazendo algo dentro daquela frase, eu estaria bem. E com essa desconstrução né, indagado pela minha terapeuta também do tipo, qual é o problema de não ter um propósito, isso me ajudou a me libertar também de certas coisas. Sim. E me ajudou a aceitar outras histórias, sabe? Tipo, foi o que no processo seguinte ali, o poder prestar atenção mais no lance da bateria. N questões que começaram a surgir a partir disso, assim, que dedicar tempo para as coisas diferentes. De prestar mais novas. atenção em mim, nas coisas que eu tava fazendo, coisas bobas, mas que, de certo modo, tu ia te puxando, assim. Tem uma... E hoje meu pensamento é assim, tem uma missão? Não. E não Geral, não, né? E não me incomoda mais, do tipo, onde eu Sim. quero estar daqui a 20 anos? Vivo. Tá massa. É uma missão justa, né, eu acho. Essa ideia ela é muito, muito boa, assim, porque a gente tem muitas pessoas que acreditam no propósito de vida. A grande maioria das religiões, as éticas deontológicas, tipo a do Kant, outras, né, elas colocam sempre um objetivo, assim, eu tenho algo a buscar e tá lá, geralmente inalcançável, geralmente é abstrato, a felicidade tá lá no mundo das ideias, tá lá em Deus, tá lá no universo fora, né? E aí as pessoas passam uma vida se pautando por isso, colocando objetivos inalcançáveis, idílicos, né, utópicos. E na real não é isso que faz a nossa vivência. Então daqui a pouco despender esse tempo para descobrir coisas novas, fazer coisas diferentes. Eu costumo dizer que a filosofia, por exemplo, né, ela é talvez a ciência ou a disciplina mais inútil do ensino médio. Talvez por isso é a mais importante. Porque ela não despende tempo para coisas práticas e não, é para parar, é para pensar, é para autoconhecimento, é para autoentendimento. E conhecimento tu leva para qualquer outra coisa. Mas por isso ela não é prática diretamente. Por isso inútil. No mundo capitalista, no mundo, né, de correria e tal. Mas quando a gente compreende isso,
Aí talvez a gente viva de pequenos momentos, ou do elemento estoico, né? De eu só posso fazer o que até onde dá e conforme as coisas aparecem. Sartre diria também algo semelhante, né? Que eu só posso fazer de mim aquilo que me fizeram, né? Eu só posso ser algo a partir do que fizeram comigo. É isso, essa é a nossa vivência. É viver um dia de cada vez, administrar o tempo, botar objetivos ali alcançáveis, talvez, que a gente tente, não deu, tenta o outro, mas ter um grande propósito talvez seja mais difícil mesmo. E o propósito seria a mesma coisa que o sentido da vida? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende da visão de mundo do sujeito. Se tu tem essa visão de mundo mais fechada, absolutista, assim, de que existem valores absolutos, aí talvez sim, é o sentido da tua vida. Eu devo sempre tentar buscar essa ideia, eu vou querer sempre me pautar naquela ideia de valores, de qualidades, de bem, e aí eu tento a minha vida toda alcançar aquele ideal. Aí é um sentido para tua vida, ele orienta todas as tuas ações. Tá. A tua carreira, as pessoas que tu vai ter ao teu redor, o tipo de coisa que tu vai buscar, tranquilo. Se não, se tu não tem essa visão de mundo tão fechada, assim, num objetivo absoluto, né, um pouquinho mais relativista, ou mais prático, ou mais utilitário, aí tu vai viver um dia de cada vez, momento a momento, descobrindo as tuas virtudes, e elas podem mudar ao longo da tua vida, né? Daí com certeza o ser humano que tu foi lá com 18 anos não é o mesmo com os 25, não é o mesmo com os 30, e aí a gente muda a visão de mundo, muda a ideia sobre as pessoas, sobre as coisas, aí talvez tu não ande mais com certas pessoas, ou mude de casa, mude de emprego, mude de... Aí é porque tu tem uma visão de mundo mais flexível nesse sentido, os teus valores podem mudar mais facilmente, e aí tu administra tua vida, o teu tempo de outra forma. A gente tem uma visão daí muito mais imediata, né? Tu não programa, por exemplo, para daqui 20 anos. 20 anos eu quero estar vivo também. Sim, agora eu programo, o que eu vou fazer daqui 1 ano? Quero pro ano que vem fazer um curso, quero, né, terminar uma faculdade para daqui 4. A gente consegue fazer uma programação, mas não tão extensa. E se lá no meio do caminho não deu certo, eu mudo de novo. Sim, é nesse sentido. Vai adaptando à medida que caminha. Vai adaptando. O importante não é o... o importante não é o destino. Isso. O importante é a caminhada. É a caminhada. Aí essa é a visão dessas pessoas. A gente pode traduzir na filosofia mais ou menos assim. O Platão era o cara do ideal, né? Eu botava o ideal lá longe, o bem e tal, e tentava chegar no mundo das ideias. Esse cara é o cara do valor absoluto. O Aristóteles, que já era o discípulo dele, é o cara da prática. Tanto que a ideia de felicidade dele é o exercício da virtude. Eu todos os dias exerço bondade, e a maioria do tempo que eu tenho, eu tento ser bondoso, para lá na frente eu poder dizer, eu sou um cara bom. Eu tenho que exercitar a minha virtude. E aí eu posso mudar, inclusive, as minhas virtudes. Né? No lance do estoicismo, tem a brincadeira das virtudes, né? E aí fala muito da temperança, da justiça e tal. E eu foco na temperança. Sim. Que é muita coisa nem a euforia e nem os grandes vales, né? Essa busca. Mas ao tempo também que não é... A Brené Brown, ela brinca, né? Do emotional stoic, né? Que é uma parada também que o cara que lê seco sobre o estoicismo, ele não se liga. Mas, por exemplo, tu tem que suprimir as tuas emoções. Não, cara. Os caras fazem journal no outro dia de manhã pra refletir sobre o que eles sentiram. Então, tu não deixa de sentir. Só que talvez naquele momento... para tua vivência, tu deve seguir em frente, né? Que é muito do que o Marcos Aurelius trazia, os caras e tal. Eu sigo o meu dever. Eu sigo o meu dever. Eu tenho uma tarefa, eu tenho algo que é esperado de mim. Eu vou fazer aquilo que é esperado de mim. Tô morrendo por dentro. Amanhã eu escrevo sobre isso. Né? Então, mas existe um momento de reflexão sobre o que eu vivi para eu poder melhorar, ser mais justo, né? E exercitar mais o lance da temperança e por aí vai. Então, o lance das virtudes, de certo modo, lá do Aristóteles, ele tem essa brincadeira, assim, né? É a mesma ideia. Né? É a mesma ideia. O Aristóteles, o estoicismo, o epicurismo, aquelas escolas helênicas que não eram as principais, mas que perduraram durante muito tempo, até a ascensão de Roma, né? Durante, sei lá, do ano 200, 300 a.C. até a ascensão de Roma, eles trazem geralmente uma ideia de busca da felicidade. A palavra grega é eudaimonia. Então, eudaimonia é a ideia de felicidade como algo atingível, um estado de espírito, e geralmente é um estado de espírito da virtude, da alma humana, da virtude humana. E aí o Aristóteles coloca isso, é um meio termo, os estoicos colocam isso, é um equilíbrio. O Epicuro também, ele dizia que é a mediania, todos eles falam a mesma coisa.
A eudaimonia é sempre evitar o excesso e a falta. Eu não vou... Por exemplo, a gente reconhece coragem como virtude porque ela não é nem covardia, que é a falta total de ação, nem temeridade, que é agir que nem um louco e correr o risco de morrer. É o meio termo entre não fazer nada e fazer tudo. Aí eu tô ali, sou corajoso. Né? A generosidade também, entre a avareza e a excentricidade. Tá ali o meio termo. É um lance meio zen budista, a história da virtude está no meio termo. Tá no meio termo. Porque esse equilíbrio humano é o que tu falaste, que eu acho que é perfeito pra gente refletir nos dias de hoje. A gente precisa entender que às vezes eu devo fazer coisas, vou fazer coisas mesmo não querendo, mas eu tenho que tirar um momento de reflexão. Eu tenho que depois parar e pensar na emoção que eu senti, no pensamento que eu tive, no como eu tomei aquelas decisões. E tirar esse tempo é que nos foi negado na sociedade contemporânea. Sim. A gente não tem o tempo da reflexão. Eu tô sempre tendo que cumprir. Aí quando eu chego em casa ainda tenho que ver série do Netflix, dar atenção pra família, cumprir. Eu não tenho tempo do ócio que a gente falou lá no início, eu não tenho tempo da reflexão, eu não tenho tempo de repensar as minhas decisões. Eu fui questionado ontem se eu tinha ócio. Porque eu tava num evento, daí eu fui pra outro, daí eu fui pra casa gravar uma palestra, daí depois eu fui pro treino, e daí eu saí do treino. Sabe, tu não para nunca. Eu falei, não, eu paro. Tipo, hoje eu acordei cedo e eu fiquei 2 horas. Só. E num período muito específico de não fazer nada, enquanto eu tinha colocado uma roupa pra lavar. Eu tava esperando a roupa ficar pronta lá e tal. E durante este período eu pratiquei o ócio total e completo. O nadismo. E é isso, sabe assim, e são momentos que precisam ser criados, eles não é que eu agendo eles, mas eu tenho tido um hábito assim, minha primeira reunião é às 9 da manhã, e eu acordo pelo menos 6 da manhã pra rotina da casa, assim e tal. E esse entre 6 e 9 da manhã não existe planejamento. Eu vou fazer o que eu tiver afim ou não fazer nada, e se eu não fizer nada, tá tudo bem. Se eu resolver ler, tá tudo bem. Se eu resolver sair escrevendo, tá tudo bem. Tomar um café na varanda olhando o carro passar. Sabe? Tipo, mas é difícil, porque eu cresci precisando estar fazendo algo. Eu cresci precisando ser útil naquele momento para alguma coisa. Eu tenho um caso clássico, uma história que ficou famosa, assim, no lugar que eu trabalhei, que a pessoa, o gerente foi perguntar pra pessoa, como é que tu tá? A pessoa falou, não, tudo tranquilo. E a resposta automática da gestora foi, não, então marca uma reunião comigo, porque não pode estar tudo tranquilo. E assim, como assim, cara? Tipo, e sério, o cara tá fazendo almoço, encontrou a pessoa, não, marca uma reunião comigo hoje à tarde, porque não pode estar tranquilo. E é essa sociedade que a gente vive, entendeu? De tu demonstrar que tá tudo certo, tudo tranquilo pra ti, não é bom. Não é bom. Né? Porque tu tem que ser produtivo, entre aspas, 100% do tempo. Né? Não tem essa coisa do ócio, né? do parar. E é engraçado porque as próprias crianças, os filhos, durante muito tempo, né? a minha filha dizia, vamos fazer, o que nós vamos fazer agora? Nós não vamos fazer nada. Deita no teu quarto, fica olhando pro teto. Eu falo, mas é o tédio. O tédio é bom. Tédio é bom. Né? É o contrário do que nos fizeram, nos impuseram, na verdade. Uhum. Tu não pode parar, tu tem que estar sempre produzindo alguma coisa, sempre fazendo. Né? E é difícil conseguir isso. Né? Depois de um certo momento, tu tá tão aquela coisa, tu tá na engrenagem, tu tá pedalando o tempo todo, parar é complicado. Sim. Ou tu não consegue, ou quando tu consegue, no primeiro momento, tu te assusta. Parece antinatural, né? Muitas vezes. E vem a culpa. Né? Isso. Que muito da coisa é baseado na te sentir culpado. Não vou, hoje agora não vou fazer nada, eu quero ficar... E aí né, te imputam uma culpa nisso aí. A nossa sociedade ela é muito dinâmica, né? E essas dinâmicas que começam lá nas relações sociais, né, individuais, do sujeito com a família e tal, elas vão depois para a sociedade de modo geral, nas relações de trabalho, na escola. Todas elas são pautadas pela ideia de aproveitamento total do tempo. Ainda mais uma lógica, né, de produção, que a gente tem que produzir algo ou tem que estar fazendo algo que seja considerado útil ou prático, porque senão parece que a gente não viveu aquele momento. Quando, na verdade, eu tenho que, talvez, parar e fazer exatamente isso. Tédio, vamos agora ficar tediado. Vamos ficar aqui parado, vamos...
aproveitar os minutos aqui sem fazer nada, pensando na vida, refletindo sobre o dia de ontem, lavando uma roupa, que seja, né? Qualquer coisa assim. Parece ter um movimento antinatural, porque toda a sociedade se move no outro sentido. E aí, tudo para nós nos leva a não fazer, né? A não parar. Isso. O celular, aquela coisa Não para, tu né? parou, tu tá esperando o elevador, tu tá com o celular na mão, olhando alguma coisa, tu não te... É possível, mas né, exige um esforço. Tu parar e não se fazer. policiar e não olhar, né? E não fazer. É. Eu tenho dificuldades disso. Sim. Admito. Eu tive mais. Hoje em dia eu tô mais tranquilo com o celular. Eu queria comentar, né? A gente tá num café aqui e aquele banco lá, ó, aquele é o meu banco. Então toda segunda-feira de tarde eu saio do meu treino da bateria e eu sento naquele banco e eu fico pelo menos 3 horas sentado ali. E eu abro meu caderninho, eu pego uma caneta, eu deixo o caderno aberto uma folha em branco e eu fico ali. E aí a Roberta tá fazendo as paradas que ela tem que fazer, atendendo a galera e tal, e eu tô ali. Conversando, pensando. E não fazendo nada, e volta e meia toco umas teclinhas no piano e tal, só sei uma música, né? Eu falar e faço, a galera acha... E aí vai... Mas esse processo de estar aqui, perto do nada, do não fazer nada, ele é muito frutífero, no sentido de que, cara, volta e meia me surge um troço, eu me lembro de uma coisa, eu mando um oi, eu largo uma conexão e tal, mas elas são... Tem uma onda acontecendo assim. E momentos que eu penso assim, vou embora, que eu vou ficar fazendo. Não, vou ficar aqui, ficar curtindo. Até porque eu tenho um compromisso mais tarde. Então... Mas esse negócio do tédio, assim, é uma coisa que eu acho que aos poucos eu vou conseguindo. Não, tá tudo bem, cara. Tá tudo bem eu não ter nada pra fazer agora, ou não querer fazer nada agora, ou do tipo. Uma época eu pensava muito na fisiologia das coisas, né? Eu tô me sentindo com sono. Então eu vou dormir. Eu tô me sentindo com fome. Então eu vou comer. Né? E às vezes eu tinha uma agenda tão maluca que não existia essa possibilidade. E aí eu lembro que uma época eu consegui configurar meu tempo de um jeito que se sono eu tivesse, eu conseguia ter... em seguida agora eu tenho um bloco de 2 horas. Eu vou deitar e vou dormir, entendeu? E isso na vida moderna, muitas vezes, claro, tu atende em horário comercial, às vezes pra ti é mais difícil fazer essa, né, tu tá em horário comercial na coisa, e eu acabo tendo às vezes essa flexibilidade, porque às vezes é o trabalho que eu tenho que fazer por mim, que eu posso fazer às 11 da noite ou às 7 da manhã, e eu tenho às vezes esses compromissos de síncronos, né, das reuniões e tal, mas tu vai brincando com essas coisas, né, mas esse jogo... Quando possível for, né, da gente poder exercitar o não fazer nada, ele pode ser útil. E não é assim, tô perdendo tempo. O que é o tempo? Tu já perdeu todo o tempo, enfim, né, por aí vai. Quando a gente pensa em termos de conhecimento, a gente hoje só trabalha com a ideia de conhecimento racional, né? E é aquele que é feito de modo mental, eu aprendi na escola, aprendi um conceito, né, e desenvolvo, ou aquele prático, empírico, né? Eu aprendo a fazer, conserto um motor, limpo uma casa e tal. Mas tem um conhecimento que era associado à ideia, né, de aprendizagem, lá na antiguidade, que era a ideia de intuição, que tu falaste. Mas como é que eu vou ter intuição se eu não parar nunca? Se eu tiver o tempo todo produzindo. Então, esses momentos que, como tu falaste, fica sentado no banco, abre uma folha, deixa rolar, e aí vem uma ideia. O fator eureka, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Tu tem que ter um tempo para ti refletir e do nada o teu cérebro, as tuas ideias vão fazer associações e vem uma intuição sobre algo novo, algo imediato, que daí na hora tu tenta desenvolver. Se tem um caminho a seguir, tu consegue pela mente racional. Se não tem, tu esquece. Foi uma ideia que não deu, ok? Mas eu preciso ter esse momento de ócio para ter ideias, para ter criatividade, né? Imaginar. Que não existe criação de coisas sem imaginação. E se eu não tiver tempo de imaginar ou me dedicar a deixar o subconsciente trabalhar, não adianta. Senão eu vou trabalhar só nos sonhos. Eu vou ter que esperar meu sonho me dizer alguma coisa sobre uma ideia, sobre... Né? Porque não deixar isso vir aflorar no consciente durante o dia, no tempo que eu estou parado, né?
é uma coisa que eu gosto bastante de fazer também. Eu sempre procuro tirar tempo, todos os dias de tarde, pelo menos. Eu almoço, eu fico um tempinho ali sem fazer nada e tal. Depois é que eu vou fazer as coisas da escola. Depois é que eu vou corrigir um trabalho. Depois é que eu vou fazer outros lances. Para sempre poder, né, tá conectado assim com as coisas que eu gosto de fazer. E eu peguei o horário comercial que eu trabalho, que é durante a semana, é o horário ali que eu vou me dedicar. Mas realmente, final de semana, eu procuro evitar. Final de semana eu só faço coisas que eu quero, só me divirto, só tô com as pessoas que eu gosto. Porque se deixar, o WhatsApp tá tocando, as pessoas estão cobrando, e eu só digo, segunda-feira a gente vê. Segunda-feira a gente vê. Não vou mudar meu tempo, me dedicar a outras coisas quando não são importantes, né, pra minha vivência. É engraçado, teve uma época, né, em que eu era presidente de uma sociedade, né, de média, aqui da cidade média, e aconteceu de um dia, de uma sexta-feira de noite, pré-feriado, eu abri um e-mail de trabalho, e aí, com uma questão que eu não tinha como resolver naquele momento, nem no final de semana, nem no feriado que viria. Sim, não ia adiantar nada, assim. Mas estragou Sim. todo o meu fim de semana. A partir desse sistema, eu não abro mais o e-mail a partir de sexta-feira, meio-dia. Avisei, olha, vocês não me mandem que eu não vou abrir. Não vai dar jeito. Porque não vai adiantar. É. Né? Porque tu acaba assumindo coisas né? No sábado de manhã eu tenho a coisa isso é do valor, o quanto vale a minha hora, o meu tempo. Sim. Né? Eu defini que, por exemplo, o sábado de manhã, por exemplo, é a hora mais cara que eu tenho. Né? Então, se alguém me quiser alguma coisa, tem que valer muito a pena. Vale muito a pena sair de casa, sair da família, Porque aquela história, há muitos anos eu criei a ideia de que o melhor momento da semana é o sábado de manhã, de sol. Sim. Que eu vou sair para a rua, fazer atividade física, não importa. Então, ao longo do tempo, essa ideia, e daí para a questão de valorizar. Eu tive um outro momento em que eu passei num concurso, né? E aí ou poderia trabalhar no horário comercial ou fazer plantão, né? Entrar numa escala de plantão, que era noturno. Eu falei, eu não quero. Não. Né? Que eu não tenho mais o controle do meu tempo. Sim. Né? Vou fazer de noite, eu não vou estar de noite em casa com a família, vou fazer o que eu quiser. Quer dizer, o meu tempo, e é uma coisa do mundo capitalista, né? De botar valor no tempo. Isso. Então, mas aí, a meu favor, quer dizer, o meu tempo determinado é muito caro para eu fazer determinadas coisas. Isso. E é caro no sentido de valor pessoal, né? Valor pessoal, de qualidade de valor pessoal. Isso. É o meu momento importante. Isso. Então, assim, não é qualquer coisa que vai me desviar disso aí. Pode acontecer? Pode. Né? Mas tem que valer a pena. Né? No sentido, ele é caro nisso, tem que ser uma coisa que vale a pena mudar. Perfeito. A questão de hierarquizar, né, as coisas na vida. Né? Hierarquizar do tempo, né? Que tudo gira em torno disso aí. Né? O quanto é importante determinadas atividades. Né? Quer dizer, vou perder, entre aspas, né? vou desperdiçar ou perder meu tempo fazendo tal coisa. Sim. Quando eu podia estar usando esse tempo para mim. Ou para minha família, que seja, os amigos. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante, né? A gente que está aqui fazendo essa reflexão sobre o tempo, a gente tem essa consciência de que é necessário talvez ganhar tempo de qualidade para si, para a família, para aquilo que a gente gosta, né? E a gente acha difícil. A gente já tem às vezes dificuldade, né? De separar um sábado de manhã, separar um domingo. Imagina para as pessoas que vivem na correria, alienadas, não percebem. Até a ideia que a gente começou lá no início, falando sobre a finitude, né? Nem todo mundo percebe essa finitude, muitas vezes. A gente não para pensar, né? Ou seriamente, assim, se tu perguntar para as pessoas, cidadão médio, comum, assim, tu já parou para pensar na morte? Parou para pensar que tu vai morrer amanhã? Pode morrer amanhã? A maioria das pessoas evita. Né? Porque, de certa forma, eles entendem que eu tenho que ganhar tempo fazendo coisas e buscando, porque senão eu estou perdendo o meu tempo. E não é. Eu acho que o raciocínio é o inverso. O momento que eu ganho de ócio, de qualidade, eu estou ganhando o meu tempo, não estou perdendo um tempo. Eu estou deixando de fazer alguma coisa de um ponto de vista
capitalista, talvez, ou de valorização, ou de botar valor no meu tempo, no meu trabalho, na minha vida. Mas o valor monetário, o valor do dinheiro não paga certas coisas. Eu preciso ter momentos especiais, momentos diferentes, né? A gente precisa resgatar, talvez, isso, que é a ideia dos antigos, lá dos estoicos, eles sabiam muito bem vivenciar isso, né? E vai me dizer que eles não foram produtivos naquela época? Roma se sustentou por 1000 anos num império que era estoico. Sabia aproveitar a mediania, o tempo, sabia aproveitar os momentos de ócio, né? Tinha outra ideia de mundo. A temperança não é mais um valor. Não é mais uma qualidade buscada pelas pessoas. Acho que a maioria das pessoas nem sabe o que é temperança, o que é fortitude, esse tipo de coisa. Vocês vão achar que é botar tempero nas coisas. Eu ia comentar isso. Mas, tipo, é que a sociedade que eu vejo, cara, é uma sociedade que viveu com o Rock Balboa surgindo pro mundo, entendeu? Que pra ele a resiliência é tomar porrada e seguir em frente, é não cair, é não sei o que lá. E a gente meio que vive nessa história, assim. Se eu fosse um cara ligado com roteiros e comédia e cinema, eu faria uma sátira do Highlander. Mas o que acontece entre um filme e outro? O que esse cara faz, entendeu? Que merda de vida, entendeu? A tua vida é ficar matando pessoas, é tipo, é o que sobra. De vez em quando, porque não é sempre também que ele tá matando alguém. Daí ele fica naquele tédio. Mas ele, tipo assim, porra, cara. É a maldição do Conde Drácula, né? É. Mas por um lado, porra, ele podia ter inventado um monte de coisa, cara. Podia. O cara viveu todo mundo. Fica estagnado. Ele podia ter pareado com uma galera, ele podia ter, sabe? E ele não fez, entendeu? Eu entraria nessa parada, assim. Tipo, alguém porra, tu tá vivo esse tempo todo, por que tu não faz merda nenhuma, entendeu? Tipo, porque, né? Ou na verdade, ele é a realização completa do viver o tédio. E de vez em quando matar as pessoas. Quando o tédio atinge um ponto máximo, ele vai lá e mata Ele alguém. vai lá e acha um outro Highlander lá e grita lá a Eu frase acho que dele. isso tá arraigado na gente, tá? Tá um pouco arraigado na gente, assim, a gente vê pela literatura e pela história, né, que todos os exemplos que a gente tem de personagens ou elementos que levam um ser humano a viver muito tempo, ou viver para sempre, ou ter, digamos assim, um tempo de vida longo, criam uma ideia de êxtase, né? O cara deixa de ser dinâmico, ele deixa de inventar, deixa de fazer. Então a gente deixa de ser dinâmico, a gente deixa de se preocupar com o futuro ou inventar coisas. Aí o tédio toma conta e o cara se acomoda. A gente já faz isso naturalmente hoje em dia. Imagina se eu tivesse todo o tempo do mundo para viver, não tivesse possibilidade da morte. O cara possivelmente não vai adiante. Aí o Drácula estagnou. Sim. Ele precisa de um estímulo para a vida dele. Imagina quão tedioso deve ser a gente mesmo quando vira avô, vira tataravô. Tu já viu tantas vezes se repetir o ciclo da vida humana ali? 2, 3 vezes já é o suficiente para nós, pelo jeito. Porque tu já viveu, por exemplo, aquele ciclo de terminar o colégio, se apaixonar, querer vida adulta, não sei o que, ter filhos. Aí tu vê o teu filho fazendo isso, tu vê o outro fazendo isso. Tu pensa, é sempre a mesma coisa. Tu já fica de saco cheio de ver. Tá apaixonado, claro que tá. Com 15 anos, tá, nossa, amor da vida. Tu já tá de saco cheio quando tu tem 60. Imagina tu ter 100, 200, 300 anos de vida e vendo tudo isso se repetir. O cara estagna. Aí eu entendo o Highlander não inventar nada. Eu entendo. Ele tem que sair matando alguém pra Ele tem que matar passar, alguém pra se divertir, porque não tem jeito, cara. Não tem. Eu acho que a tentação é demais, assim, a se tornar estático, a ficar parado e não mudar. Porque daí também o tempo, ele tem tanto. Ele não tem valor nenhum. Porque daí também a lei da oferta, né? Quando o tempo é infinito. É infinito, ele não tem valor nenhum. Não vale. Eu não tenho mais que me preocupar com a finitude, acabou. Foda-se, eu faço a hora que eu quiser e pode ser daqui 1000 anos. Que 1000 anos, de repente, eu resolvo ajudar a humanidade a evoluir. Eu tava vendo um troço aqui pra gente pegar no último tópico aqui pro final também. Mas assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a nossa utilidade social. Vou ser bem genérico aqui na questão, né? A gente para de trabalhar, de repente a tua atividade sexual começa a se reduzir. Aí vem papos do tipo assim, as mulheres acabam buscando muitas amizades, as amizades acabam sendo essa função. Os homens nesse ponto não é diferente, a galera do basquete jogando basquete com 80 anos de idade lá e fazendo. De certo modo foi o jeito de achar o jeito de continuar vivendo, né, essa estrutura. Mas essa coisa de entender, bem que tu falou, os ciclos acontecem, mas de certo modo a gente quer continuar vivendo alguma coisa do que eu tinha no passado, ou coisa do tipo, em vez de aceitar, tá, agora eu estou assim, ou agora eu sou assim.
e daqui pra frente eu posso operar de tal jeito, ou quero, enfim, tem vários verbos aqui que podem ser utilizados, mas de certo modo é a gente entender que tá adaptando, né? Então às vezes tu vê aquela galera que começa, é o botox, é pintar o cabelo, é fazer o implante, é fazer não sei o que, Nós somos contemplante né? de cabelo. Mas é tipo, eu tomei a decisão aos 24 anos que eu vi que ia acontecer, eu falei assim, beleza, aconteça. Tamo nessa. Se meu corpo é esse, então vai ser esse, entendeu? Claro, também aconteceu porque eu tentei usar um remédio e eu perdia mais ou menos 1 hora por dia naquela função ali de banho, mas não sei o que lá. Falei, cara, já era, isso aqui não vai acontecer. Isso aqui não vai acontecer. Eu vou dormir. Eu falei, olha, eu não vou ir contra a natureza, é contra os desígnios de Deus, então assim, eu vou ficar assim, tá bem, tô tranquilo. E a gente aproveita os ciclos, né? Aproveita os momentos. Pronto, vai ser assim, vamos fazer, vamos abraçar. Tá bem, Eu acho fabuloso isso, quando a gente consegue compreender os momentos que a gente está vivendo. Quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, cada vez são coisas diferentes, né? Mas não é fácil, né? Mas não é fácil. Tu aceitar. Eu vi isso com meu pai. Meu pai morreu faz um ano e pouco. Ele nos últimos 2 anos de vida, ele estava limitado, tinha dificuldade de caminhar e tal. Sim. E um dia estava, né? Depois de um dia eu fui lá, ele estava sentado, eu falei, e aí? Me sinto inútil, né? Me sinto, né? Não tenho. Falei, né? Te entendo, né? Mas é um novo momento, né? Sim. Ela se aposentou porque tem essa coisa do utilitarismo, né? Eu sempre soube aquela coisa que meu pai, no momento que parasse de trabalhar, não conseguisse mais trabalhar, ele ia morrer. Ia ser o fim. Ele não sabia fazer outra coisa a não ser trabalhar. Trabalhava durante a semana, fim de semana, em casa, trabalhando em casa. Então, quando fisicamente isso não é impossível, já começou a ser problema. Aí perdeu a utilidade, perdeu o sentido. Ele se sentia assim. Eu falei para ele, mas olha só, é um novo momento. Tem que aceitar. Mas não é fácil a gente aceitar. Não é. Essa parte da velhice, da finitude, eu acho que é a pior, eu acho. Porque a gente vai ter ali muitas limitações, né? O corpo não responde, a mente às vezes falha, e aí tu fica dependente. Eu digo aos pacientes, eu atendo pacientes idosos e até jovens com as situações que têm uma expectativa de vida que não é grande, né? E eles falam, ficar velho é muito ruim. Eu falei, olha, é verdade, pode ser mesmo, né? Mas a outra opção ninguém até hoje me convenceu que é melhor. Sim. Só tem 2 opções, ou ficar velho ou não ficar velho. Sim. Até que se prove o contrário, eu quero ficar velho. Eu também. Vou ter dificuldades? Claro que vou. Já não posso jogar futebol. Das últimas 5 vezes que eu joguei futebol, em 3 eu me lesionei. Né? Já não dá mais. Não dá, vamos convencer. Tem que aceitar a limitação. Tem que aceitar. Né? Apesar daquela coisa, né? Eu não sei se é comum, normal no sentido de estatisticamente mais frequente, né? A questão de se sentir jovem, né? Quer dizer, eu me sinto super jovem. Também. Né? Eu convivo com pessoas mais jovens que eu. Sim. Tu com um professor mais ainda. Eu me sinto no mesmo nível em termos de vigor mental, assim. Vigor mental. Eu convivo com pessoas mais velhas, convivo com pessoas mais novas, mas eu me sinto, né, com vigor ainda. Em que momento vai mudar isso, né? Em que momento, né, a limitação, a dificuldade vai chegar? Eu não sei. Pois é, eu não sei te dizer se muda, na real. Porque a maturidade não significa que eu tenho que perder o vigor mental de me dar o direito de estar ali fazendo uma piada, estar entre jovens ou gostando das mesmas coisas que ele. Né? E às vezes a gente tem a ideia de que maturidade não é separar essas coisas. Não posso mais gostar de piada sem graça ou trocadilho. Não, eu gosto, eu quero, eu tô ali fazendo piada com a gurizada, é isso aí. Mas é um momento difícil, assim, quando a gente começa a perceber que o vigor vai morrendo. Eu acho que esse é o momento que a gente tá se tornando, talvez, velho o suficiente para dizer assim, estou perto da morte. Eu tenho para mim um negócio que eu aprendi há muito tempo atrás, não me lembro aonde, foi antes até, inclusive, de fazer filosofia, que dizia assim, se tu aprende uma coisa todos os dias, tu nunca envelhece. E eu procuro fazer isso. Uma coisa nova, todo dia. Qualquer coisa. Hoje, por exemplo, eu aprendi que tem 2 tipos de grão de café, ouvindo a Roberta conversar. Pronto, é uma coisa nova que eu aprendi. Isso mantém a minha mente ativa, mantém a minha curiosidade ativa.
E outra vez eu ouvi uma ideia de um senhor que ele disse assim, eu quero estar no meu leito de morte 10 minutos antes de morrer aprendendo alguma coisa. Porque aí eu sei que a minha vida tá valendo a pena. Que aí eu sei que eu tô ativo. Porque eu posso mudar com o corpo, não tá ativo mais. Não jogo meu futebol, não consigo, mas eu consigo passar, por exemplo, a experiência de vida para um neto. Conversar com uma pessoa. Servir como memória para uma geração. Né, aprender coisas diferentes, saber usar, por exemplo, agora a tecnologia para passar isso adiante. Hoje é bem simples, eu poderia abrir o celular, oi Google, grava aí o que eu vou falar e pronto, eu deixo uma mensagem para o futuro. Né? Então, mesmo na velhice hoje eu posso, né, aproveitar, seria possível. A gente tem que ver as possibilidades, talvez. Não, e existem muitas, né? Muitas. E essa coisa do registrar eu acho interessante, né? A coisa das histórias. Né? Eu tenho, por definição, também acho que a vida não é muito mais do que histórias para contar, quer dizer. Histórias para contar e trocar, né? É isso. Né? E eu lamento, né? Porque tem muitas histórias que eu ouvi no passado que eu queria ter registrado, né? Que vão se perdendo à medida que as pessoas vão morrendo, Sabe que isso pode ser um tópico para um próximo momento, tá? Mas eu tenho medo de que o nosso século XX em diante, a gente perca tudo que a gente está fazendo, porque é tudo virtual. A gente não grava em coisas físicas. E eu não sei até que ponto talvez o prédio do Google resista a um pulso eletromagnético natural no planeta. E a gente perca todo o conhecimento humano, porque a gente não registra mais em lugares físicos. Não está mais gravado em pedra, como foi os egípcios, que está aí até hoje eu consigo ler. Né? Tá gravado só no meio virtual, num disquete, que eu preciso de uma tecnologia que é feita só agora para acessar. Se daqui 50 anos não tem mais essa tecnologia, como é que tu faz? Eu não sei mais se o conhecimento vai se manter para gerações. Eu vi uma fala do Gilberto Gil esses dias, dele falando que ele tem esquecido coisas. E ele tem ficado feliz de estar esquecendo certas coisas, no sentido de que ele estava comentando um troço como se fosse essa coisa do fim da vida. Assim, quanto mais eu vou me aproximando do fim da vida, que eu não me lembro mais de coisas que eu passei, e talvez seja bom, porque eu não sofro, a saudade. Ele trouxe vários exemplos, assim. E eu, hoje, aos 44, eu tenho grandes buracos de memória. Já devo ter te contado essa história de um amigo meu me mostrar, nós num evento palestrando, e eu digo pra ele assim, eu não tava lá, tu tava, daqui a foto, daqui tua chamada, nós saímos no jornal, e tu tava lá. Eu não me lembro de ter chegado lá e não me lembro de ter estado lá. Isso aconteceu comigo numa reunião de colegas do ensino grau, ensino médio. Reunimos depois de muitos anos. Lembra que a gente fazia tal coisas no laboratório? Eu falei, não lembro. Cara, desculpa, eu acho que eu vim no lugar errado. Nem lembro de vocês. Né? Eu não me lembro disso. O Nietzsche tem uma frase nesse sentido. Ele dizia que um aforismo dele falava o seguinte: a vantagem de ser uma pessoa esquecida é que você pode se divertir inúmeras vezes com as mesmas coisas. Não, e aquela coisa, tu lembrar de tudo seria uma maldição. Né? Tem coisas que tu precisa esquecer. Né? Traumas, momentos difíceis. A gente costuma apagar porque não quero dar importância para aquilo. Tem aqueles que a gente não consegue apagar, que são recorrentes. E a história, né, que boa parte dos nossos problemas, né, dos problemas, estão 90% em nós e muito menos na realidade. Perfeito. Né? Então, é aquela coisa, tem situações em que eu me lembro claramente, a gente lembra claramente de uma situação ruim, mas que só foi para nós nos demos conta. Troca ideia e o outro dá uma outra perspectiva. Né? Então, é engraçado isso, porque aquela coisa, a gente sofre muito mais internamente do que por coisas reais. Sim. Sabe que o lance dos caderninhos, isso não tem, acho que talvez 8 anos, porque eu tentei durante muito tempo manter as ferramentas digitais. E aí eu comecei a ver que, cara, não vai rolar isso aqui. Porque tu sempre acaba sendo acionado por outras coisas que estão rolando ali. Isso. E aqui acaba sendo um lugar isento onde eu consigo focar. Mas isso aqui me ajuda... Assim, isso me ajuda a esquecer. Então, por exemplo, eu tenho uma pilha de cadernos desses aqui em casa. E é muito divertido abrir esses cadernos. Porque daí
eu abro eles aleatoriamente, sei lá, um caderno de 2015, de ideias do passado. e tem uma parada escrita lá que eu falei, caraca, olha aqui esse negócio. E aí dali eu consigo brincar. Na teoria eu produzi aquilo ali, eu escrevi sobre aquilo, eu pensei sobre aquilo, eu refleti, assumiu. Mas isso é muito mais presente por causa de ferramentas de apoio que me impedem de querer memorizar tudo e manter tudo, sabe? Eu acho que isso tem me ajudado ao longo do tempo assim bastante, né? O bom é que abre espaço para tua mente ativa, né? O fato de tu não precisar guardar tanta coisa na memória. Claro que é bom guardar o essencial, mas quando a gente consegue deixar esses backups, né, de ideias, de elementos, é bom resgatar depois. E é esse medo que eu tenho, assim, eu acho que, não sei se a gente vai muito longe na questão de guardar conhecimento pro futuro da humanidade, enfim, não sei, um futuro próximo aí não é tão promissor, mas até que ponto a gente vai conseguir usar isso, né, para nossa vida, é que a gente tem que pensar, assim. O que eu estou trazendo do conhecimento, o que eu estou guardando, o que eu estou memorizando, guardando para o futuro. Porque lá na frente eu vou precisar, eu vou querer usar, eu vou querer falar com um filho, com um neto, com uma pessoa. Essa semana mesmo eu vi uma reportagem de Harvard. É Harvard, eu acho, que está fazendo um estudo com pessoas há 80 anos. Cara, esse é sensacional. Eles estão acompanhando desde os anos 30 ou 40. Isso, esse estudo. É uma corte ao longo do tempo. E eles fazem sempre as mesmas perguntas para as pessoas. A conclusão disso, até tem um TED Talk sobre isso, que a conclusão que o que determina a qualidade da vida no final são as amizades. Não é dinheiro, são as relações. As relações de amizade. Relações de amizade. Que é o que mais vale para o ser humano, é o que a gente mais valoriza, desde criança, passando pela vida até o momento mais velho. É o que a gente mais valoriza. Somos seres sociais, né? Somos seres sociais. Eu acho isso muito, muito legal. E aí o tempo que a gente despende para isso é o mais valorizado. Para que a gente despende tempo para a família e para os amigos. Para pessoas que a gente gosta. É isso. É o que vale. Não é o dinheiro, não é os bens, não é a casa, o carro, não é nada disso. É o que eu vou fazer com as pessoas que eu gosto naquele tempo, naquele momento, e que vai gerar memória, que vai gerar risada no futuro, que eu vou procurar sempre manter perto, é isso aí. Essa é a ideia. Assim. E vamos lá, né? Eu acho que a gente precisa melhorar muito essas questões ainda, porque as pessoas vão perdendo os laços de amizade, vão mantendo um círculo muito mais restrito, em função de trabalho, compromisso, enfim, é complicado. Diz que tu mantém poucas relações ao longo de muito tempo. De muito tempo. E se consegue manter pelo menos algumas, já é suficiente para ter uma qualidade de vida, né? Mas para as pessoas que mantêm mais relações, tem gente que é muito sociável, né? Eu conheço pessoas que, nossa, tem 200 amigos, assim. Eu tenho uns 4 ou 5, assim, de fé que eu carrego desde o ensino médio, por exemplo. Né? E vou conhecendo muito mais gente ao longo da vida, e a gente vai trocando as relações e tal. Mas é difícil manter uma amizade no mundo atual. Na verdade. É difícil. Não, realmente, não é fácil. Isso é muito interessante, porque e é difícil, chega um momento da vida em que é difícil tu criar novos laços. Né? Aquela coisa de ter... Já começa naquilo que a gente estava falando ali do tédio, do tempo, de novo, despender tempo, conhecer uma pessoa nova, conhecer os defeitos, conhecer meus defeitos. Às vezes a gente não tem paciência para esse tempo. Vai demorar tempo, vou ter que chamar, vou ter que conviver. A gente não quer gastar essa energia muitas vezes, porque falta tempo muitas vezes também. É a questão de priorizar. Aí a gente acaba ficando sempre nos mesmos amigos, né? E mal, na verdade, muitas vezes tu fica pouco e acaba vendo pouco e tu fica vivendo nesse círculo de... Essa é uma preocupação que eu tenho muito. Né? Isso, e de certa maneira, isso tem que ser uma coisa ativa. Né? Se tu deixar... Ligar, perguntar como é que tá, manter... Vamos fazer, tem que manter o laço. Eu tenho um mantra, né? Que eu nunca digo não a um churrasco. Né? Um churrasco, vamos. Eu também sou assim. Não, Vamos. É engraçado, na época da faculdade, né? Tinha um grupo, chegou uma hora, cada um tinha uma função no grupo. Eu falei, eu sou o botador de pilha. O pilheiro, é isso aí. O lance é botar pilha, vamos fazer. Né? Porque inconscientemente, né, ou instintivamente, na verdade, essa coisa das relações eu sempre valorizei. Sim. Né? Manter as amizades e criar novos ser o cara laços. que agrega, assim, que tentar agregar isso aí.
Eu acho muito legal isso também. Acho que esse é o próximo tópico, hein? É o próximo top? Amizade e relações. Olha aí. Tá, espetáculo. Podemos dar um tchau aí, porque o nosso timer já tá pedindo pra gente parar. Valeu. Estamos sem tempo agora. O tempo termina. Só valeu. Finitude. Tempo é finito. É finitude no tempo de uma criança. É isso aí. Tchau pra vocês. Valeu.